pouco tempo eu fui numa palestra de um consultor alemão, no qual ele falava muito em rasgar o orçamento para que você possa realmente ter êxito na sua empresa. Logicamente, para mim, que implanta o sistema de custos, orçamento nas empresas, ouvir que vamos rasgar o orçamento é uma coisa que me motivou, vamos chamar assim, a ir nessa palestra para entender o que esse profissional estava querendo dizer. Ele colocou muitas situações bastante interessantes, né? Aliás, a gente aprende todo dia um pouquinho mais, e que realmente te faz pensar em vários pontos. E é justamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Logicamente, longe de querer falar em vamos rasgar o orçamento e vamos fazer com que as coisas... Mas tem alguns pontos que foram colocados que me chamaram bastante atenção. Um ponto importante é o seguinte: qualquer empresa que se preze, ela tem que ter um orçamento anual, né? Esse orçamento virou uma prática essencial na administração moderna. Quando a gente fala administração moderna, na realidade o orçamento não é uma coisa tão moderna assim. Nós já estamos falando nos moldes que nós temos hoje há mais de um século, né? Então já tem muito tempo que nós estamos falando. E o orçamento em si é uma coisa que tem desde a época dos homens das cavernas, aonde eles tinham que fazer as suas previsões para o inverno e fazer o seu volume de comida para que ele pudesse ficar lá dentro. Então, já se fazia as suas previsões das suas necessidades e assim por diante. E o orçamento nada mais é do que isso. É você fazer previsões das suas necessidades mediante um volume que você espera fazer e acontecer lá na frente. Voltando ao termo do orçamento, né? Orçamento, vamos chamar aqui esse de vovô, né? Até pelo tempo que já existe, né? Então, ele realmente ele precisa ser melhor estudado a partir desses parâmetros que esse profissional colocou. Quando a gente fala melhor estudado, ele está no seguinte aspecto, né? Bom, primeiramente, falar que o orçamento é importante para a empresa é chover no molhado. Todo mundo sabe que você precisa ter um norte, você precisa ter um caminho, você tem que saber até onde você pode ir. E isso é fundamental em qualquer empresa que se preze, que tem uma administração básica, né? Na fábula Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A grande questão aí, ela está na gestão operacional e financeira que já está inserido dentro do orçamento. Mas o ponto crucial aí é sobre os indicadores no qual nós estamos trabalhando, tá? Quando a gente fala dos indicadores, o maior problema é justamente esse: se os parâmetros que nós estamos utilizando para avaliar a performance de um determinado gestor está justamente em ele estar dentro do orçamento, gente, cá entre nós, concordo com esse profissional. Qualquer tolo é capaz de ficar dentro do orçamento. É só não fazer o que precisa. É como você chegar e falar: olha, quebrou aquela máquina, eu preciso mandar arrumar. Não, esse mês eu não tenho verba, vou deixar para o mês que vem. Ou seja, e a sua performance? Então, não é simplesmente ficar dentro do orçamento que vai ser a solução. Então, eu tenho que ter outros parâmetros de avaliação. Outro ponto importante que tem que ser salientado e que foi colocado nessa palestra foi que uma empresa que trabalha com orçamento, ele tem uma tendência a gastar mais do que a ter um custo maior, a gastar mais. Mas o orçamento é justamente para que você possa gastar menos, para que você possa ficar dentro daquilo que foi planejado. Então, quer dizer, uma coisa não está coerente com a outra. Como é que eu falo que um orçamento ele me faz gastar mais? E a questão que foi colocada é o seguinte: é que por trás de todo
sistema, de todo parâmetro que você venha a colocar, existe uma coisa que são pessoas, são gestores. Todo profissional, ele lógico que ele vai procurar fazer o seu melhor para que os resultados realmente apareçam e, logicamente, ele apareça, né? Todo mundo almeja estar bem na foto. E a grande questão aí é que quando você recebe uma incumbência, recebe uma carga de, como é que eu posso dizer? Recebe um número no qual você vai ter que se adaptar e vai ter que se adequar a ele, você vai fazê-lo, que é o seu plano orçamentário. Só que quando chega mais ou menos lá no mês de agosto para setembro, o que normalmente acontece? As pessoas, os gestores começam a usufruir das economias que ele fez anteriormente. Por que ele faz isso? Porque se ele não o fizer, no próximo exercício, possivelmente, essa verba vai ser cortada, até porque ele não usou. Então ele vai usar. Então é onde ele comenta que as pessoas acabam utilizando todo o recurso que lhe foi colocado, sendo que ele até poderia fazer com menos, mas ele não, dificilmente ele vai fazer justamente por causa disso. Então, o ponto importante que estava sendo colocado é não trabalhar com orçamento não quer dizer trabalhar sem controle nenhum. Muito pelo contrário. O que nós precisamos é adotar controles e indicadores inteligentes, aonde você consegue fazer o quê? A mensuração da performance da área. E quando a gente fala da performance da área, não adianta fazer uma pseudoeconomia e não traduzir isso em resultado para a empresa. Ou seja, eu me mantive dentro do que me foi colocado. Só que também não consegui trazer benefício nenhum para a empresa. Então, isso é que realmente saltam aos olhos. Então, a ideia em si, teoricamente, é bastante interessante. E já tem muitas empresas praticando isso dentro dessa linha. Mas isso não quer dizer que não esteja fazendo os orçamentos. Porém, os indicadores inteligentes é que tem que ser traçado. E os indicadores em si está embasado em cima do quê? Atividade, custo e faturamento. Ou seja, o que eu faço? Então eu tenho que ter os indicadores vinculados a isso. Quanto me custa o que eu faço? E o que isso está representando dentro do faturamento? Então essa relação é que é muito importante. Normalmente quando você olha esses dados aqui, esses indicadores, é muito cômodo as pessoas visualizar a parte industrial. Não, na parte industrial é tantas peças por homem que custa tanto, a taxa horária, A área administrativa é igualmente. Ou seja, eu consigo fazer as mesmas avaliações de performance, de custo, de avaliação, em relação, tanto na área industrial como na área administrativa. Tudo tem parâmetro, então fica cômodo. O importante é, eu preciso gastar menos. E o gastar menos não é simplesmente fazer um orçamento cada vez mais apertado, é fazer as pessoas entenderem que é importante que elas comecem a fazer uma avaliação mais profunda. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que essas informações elas vão ser bastante úteis. Eu acho que vocês têm que fazer uma reavaliação de tudo aquilo que você sempre pensou de orçamento. Orçamento é importante, deve existir o orçamento, mas primeiramente nós temos que estar pensando em buscar o quê? Alternativa de indicadores. O indicador de ficar mantendo, eu estou dentro do que me foi traçado, eu estou dentro do orçamento, isso é balela, isso é desculpa para não fazer o que tem que ser feito, tá? Bom, pessoal, se vocês gostaram dessas informações que nós passamos, assine o nosso canal e que outros vídeos nós estaremos semanalmente, pelo menos, passando a vocês, dando algumas informações bastante interessantes que eu tenho certeza que vai ajudar você no seu dia a dia, ok? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.